No Master Supermercados, volta às aulas é com muita promoção. Materiais escolares em até 5 vezes no cartão. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Também você pode acompanhar o nosso programa através do canal no YouTube e também pela fanpage no Facebook da TV Erechim. Você acompanha Na Resenha, pode compartilhar com os amigos, assistir na sua Smart TV no horário que você quiser. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados, está no Master, está em casa, Andretta Transformando Horizontes e System Software de Gestão há mais de 30 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. O programa Na Resenha de hoje vai falar do nosso esporte local, do nosso esporte amador. Eu estou recebendo, com prazer mais uma vez, meu querido amigo Carlos Lemos, que é o secretário adjunto de Esporte, Cultura e Turismo do município de Erechim. Carlos Lemos, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer em recebê-lo aqui na TV Erechim. Obrigado, Fábio, pelo convite. Bom vir falar um pouco do esporte amador também, trocar uma ideia sobre o esporte de um todo também, de Erechim. E muito bom receber aqui, como vocês nos recebem aqui sempre, de portas abertas para o esporte amador. E também nós estamos recebendo a Pamela Bes, que é a coordenadora das categorias de base da Secretaria. Pamela, seja bem-vinda. Prazer em tê-la pela primeira vez. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, primeiramente, Carlos, nós estamos num período de mês de março, né? E a gente sabe que a Secretaria, especialmente ligada ao Departamento de Esportes, tem uma agenda, um calendário de muitas atividades nas mais diversas modalidades esportivas. O que nós teremos e como é que está definido o calendário para este ano de 2020, Carlos? Olha, Fábio, nós já iniciamos o ano agora do mês de janeiro, encerrando um campeonato de futebol 7 que era do ano passado. Então, acabou atrasando um pouco no ano passado o futebol 7 e encerrou agora no início do ano. Então, o futebol 7 foi a primeira modalidade que encerrou agora em janeiro. E a gente tem o futevôlei já aconteceu agora no mês de fevereiro. Nós temos a previsão de abril estar iniciando o futebol de campo. E daí aqui sim eu quero salientar um pouco e convidar todos que as equipes já estão todas organizadas. A gente tem mais de 1.200 atletas que participam do futebol de campo. Então, na primeira, na segunda divisão, no veterano, no master, e esse ano tem uma novidade que é o sênior. Então, nós criamos uma competição um pouco diferenciada para cima de 50 anos. É aquele atleta que já não tinha mais condição de jogar no master ou no veterano, agora tem uma oportunidade nos 50 anos para cima. Então, vai ter bastante velhinho, né? Atuando nos campos de Erechim, que vocês vão também assim, assistir, todas as pessoas que estão assistindo, que vão lá participar, que possam também incentivar essas pessoas, até porque o esporte amador aqui de Erechim, ele vive muito pelo incentivo, né? E essas pessoas que organizam as equipes, elas são os batalhadores porque correm atrás de uniforme, correm atrás de organização, fazem todo um trabalho para também possibilitar que as pessoas vão lá, que compitam, que façam uma competição bonita e que também participem com a beleza do futebol amador, que é um futebol que não tem dinheiro envolvido. Exato. Então é um futebol verdadeiro. Realmente quem está lá e quem participa é porque ama, porque precisa de fazer um esporte também e que sempre está na ativa aqui. E agora nós criamos essa categoria que eu acho que vai ser um sucesso. Já tem algumas equipes inscritas, né? E vai estar iniciando agora no começo de abril. E até porque a gente tem hoje, né, Carlos, muitas equipes já tradicionais do nosso esporte amador, que tem tanto na categoria livre quanto na categoria também de veteranos. E pode ter agora essa alternativa do sênior também, né? Já tínhamos o Master, né? Então algumas equipes... Só que a gente percebeu que alguns atletas no Master já não estavam com condição mais de disputar o Master, porque
o pessoal hoje, os caras com 45 anos estão um piazão, magrão, estão se cuidando ainda, não é que nem nós, assim, sabe, Fábio? Já fomos sedentários, né, largados, já abandonamos inclusive o livro, né? Já fomos muito bem, né? Já fomos da base e fomos bem, né? Depois a coisa degringolou. Depois da base acabou a carreira. Agora, Carlos, com relação ao período das inscrições, por exemplo, para a categoria sênior, como é que vai funcionar? E a ideia, já tem uma estimativa de quantas equipes deve ter, pelo que vocês têm conversado com as pessoas? Nós temos aí, agora vai ser feita a reunião, né, de trabalho para a gente estar organizando e daí definir o início da competição. Hoje nós temos 5 equipes inscritas, mas a gente acredita que vai poder chegar até o número de 8 equipes, tá, na competição. Então, isso é um envolvimento mais ou menos de umas 120 pessoas, né? Então, de atletas ali que estarão envolvidos, né, diretamente. E é uma situação nova, então vamos ver se vai dar certo, se der certo, para dar sequência nos outros anos também, né? Se o pessoal aprovar, é um teste, esse ano a gente vai fazer um teste. Então, os campos também já foram vistoriados agora, o nosso grupo de conselheiros do município já foi vistoriar os campos, né? Alguns campos a gente vai ter que fazer algumas melhorias aí para que possa também receber, e para o atleta fazer um bom jogo, também tem que ter uma condição básica e mínima, né? De um campo de futebol cercado, com uma grama um pouquinho melhor, mas o pessoal está cuidando bem, assim, sabe, dos campos também. E tá percebendo, então, e outra, a gente sempre cobra também, porque a maioria das equipes são de comunidades, né? Então, que as pessoas que vão lá na comunidade também contribuam com a comunidade, porque a equipe de futebol que for lá, ela também não pode ser uma equipe que só vai lá, joga o futebol e saia. Não, uma comunidade vive também do consumo, de as pessoas ajudarem lá, tem de que se envolver, né? Porque acaba sempre se tornando para um ou outro de cortar grama, de pintar o campo. E não, tem que ser uma equipe inteira que faça parte de uma comunidade para que as comunidades cresçam mais e o esporte amador cresça também. Com relação aos campos, Carlos, quantos campos nós temos mais ou menos hoje que estão aptos ou se candidataram a receber os jogos do nosso campeonato amador? Tem um número de 10 campos, tá? De 11, né? De 11, isso, que estão aptos agora no último relatório que eles passaram. Tem mais algumas vistorias para estar fazendo, tá? Então, que se divide daí no município todo, mas daí tem alguns campos, um exemplo, vamos dar um exemplo lá do Demoliner, é um campo que tem a possibilidade, mas hoje não tem uma equipe que compete lá. Então, até porque alguns anos acabou parando e o pessoal não teve incentivo também e acabou encerrando. Que é uma pena, porque é uma comunidade grande também, e a gente, eu venho conversando também com o presidente da associação lá, incentivando para que bote as equipes, que faça funcionar isso. É um movimento da vida, uma comunidade. Uma das comunidades mais importantes que a gente tem aqui e do que já foi campeã municipal, né? Então, ali saiu o Neuto, que hoje joga no Ipiranga, que já rodou. Passou pela Europa, o Neuro ali, o Maninho, o Daci, o próprio Pito, que jogou no Ipiranga, saiu ali do Demoliner e hoje está fora. Algumas equipes, que nem o Bairro Atlântico, hoje está na segunda divisão, está com quatro equipes, uma no veterano, uma no Master, e estamos tentando ver se vamos colocar no Sênior também, o Bairro Atlântico vai estar colocando lá. Então, tem algumas comunidades que estão muito fortes nesse, e algumas que estão... Então, a gente está tentando fortalecer essas que estão com menos, né, potencial, para que também todos possam participar e que também dê vida às comunidades, que esse é Hoje, na parte central, nós não temos nenhum campo de futebol, temos lá o quilômetro 10, que daí pega o interior também, né? A equipe de Capoeirê também estamos tentando incentivar para que eles possam botar também uma equipe que também pega o interior, né? Então temos o Jaguareté, temos algumas equipes assim bem tradicionais, assim, do município, né, e que possam vir participar, e que é tão importante isso, porque o esporte amador, como eu disse, é um esporte que é feito por amor, somente por amor.
Eu até falei aqui já em uma outra oportunidade, Carlos, e não lembro se tu estavas naquela entrevista que nós realizamos aqui com tava o Luiz Agnolin, tava o próprio Darcy dos Santos, o Alvis Biazon, e nós falávamos do quão importante era a gente ter daqui a pouco, né? E naquele momento a gente falava até do campeonato regional, né? Pelo que tem de relevância, as duas marcas de Atlântico e Ipiranga daqui a pouco disputarem também essas competições para dar uma valorizada. Tu acha que isso é mais importante para o regional, até para a divulgação da marca dos clubes, ou o municipal tu acredita que também seria importante ter essas marcas, Olha, Carlos? Eu entendo que seria muito importante, até porque hoje as pessoas que participam no municipal amador, e eu percebo que tem muito atleta jovem, ele tem o foco, sim, de chegar um dia no profissional. A categoria de base também é muito forte, nossa, aqui, e fortalecendo a categoria de base, tu consegue sim um dia dar suporte para o profissional. O nosso esporte profissional hoje, ele também não é, eu entendo que não é somente o time de Ipiranga, ele para o município ele gera renda, então por muitas vezes o turismo esportivo, que daí entra dentro da nossa secretaria, que é turismo, cultura, esporte, turismo, dentro do turismo, se nós temos uma equipe, um exemplo, o Ipiranga no passado ficou muito próximo a chegar à segunda divisão, olha quanto movimento de dinheiro que entra para o município de pessoas que vêm de fora para dentro e deixam o dinheiro aqui no município. O consumo, o fortalecimento da hotelaria. Então, o esporte na parte do turismo, ela é uma parte muito importante. Claro que o incentivo aos clubes profissionais também ele tem que ser da parte do município de Erechim, né? Hoje já existe ajuda, contribuição, mas lógico que tem que ser melhorado e sempre vai ter que ser melhorado. Hoje, se nós tiver o Ipiranga na segunda divisão, nós temos garantia de, no mínimo, a cada jogo, R$100 mil de entrada para dentro do município de Giro. Exato. E agora a gente teremos agora, ainda nesse mês de março, agora a Supercopa de Futsal, que vai reunir os 3 principais clubes de futsal da temporada passada, o campeão da Liga Nacional Pato Futsal, o campeão da Copa do Brasil, que é o Corinthians, e o campeão da Taça Brasil, que é o Atlântico. São os 3 campeões que estarão em Erechim. Eu sei que o município é inclusive um dos patrocinadores oficiais e realizadores do evento, junto com o Atlântico. E aqui nós teríamos 2 delegações de fora, com suas comissões técnicas, com pelo menos 2 hotéis lotados com delegações, movimentando o comércio local, movimentando a rede de hotelaria e restaurantes. E isso faz com que Erechim se diferencie no esporte, comparado a algumas cidades, como por exemplo Passo Fundo, que é uma cidade que tem quase que o dobro populacional do que Erechim, mas não consegue ter essa mobilização. Sim. Tem o Rally agora em maio também, né? Nós nessa parte profissional a gente está muito avançado. Erechim não... É poucas cidades que tem um clube tão forte no futebol de campo, um clube tão forte no futsal e tem um rally. Exato. Como é. Agora na parte amadora eu acho que a gente tem que melhorar ainda, sabe? Tem como avançar. Tem como, se tu me disser, que, como tu me perguntou, Ipiranga e Atlântico participar, eu adoraria. Sabe por quê? Porque daí a gente melhora o nível. Sem dúvida dos jogos, melhora e acaba... Hoje nós temos um exemplo na primeira divisão, há muitos anos, o N Santim, sendo um clube que até é o último campeão. Mas é um clube que é modelo para os outros. Inclusive até para alguns clubes profissionais, né? Lógico. Então, quanto mais tu fortalece, um todo ganha. E o amador, ele não é profissional, ele é amador. Mas ele acaba funcionando como profissional. Porque tem uma organização, tem uma gestão, né? Tanto de vestiário quanto de logística também para cada jogo. E né? eu acredito que não tem um nível tão alto como o profissional, mas ele é muito mais difícil que o profissional. Porque tu fazer algo com dinheiro é uma situação. Agora tu fazer algo sem nada de dinheiro... E seria maravilhoso, por exemplo, vamos imaginar aqui o próprio Carlos, que é daquela região, também sou daquela região, nós termos, por exemplo, no domingo, o bairro Atlântico jogando contra o Ipiranga. E claro que quando eu falo do Ipiranga, eu não falo do time profissional do Ipiranga, daqui a pouco até o time sub-20, né? O time de aspirantes do Ipiranga jogando lá. A marca Ipiranga estando presente, ou a marca Atlântico estando presente, sem dúvida alguma, é um atrativo para a comunidade e vai mobilizar a comunidade. Mas o Carlos falava da questão das categorias de base, e aí eu quero entrar com a Pamela a respeito justamente das categorias de base. Hoje, Pamela, dá para estimar quantos jovens atletas nós temos hoje envolvidos com as categorias de base e o calendário também para 2020 das categorias de base? Sim, nós temos bastantes atletas das categorias de base. Tem a infantil, mirim,
Ela começa a partir de que idade, mais ou menos? A partir de uns... que tem o mirim, o fraldinha, 6 anos de idade, isso, né? A 6 partir anos. dos 6 anos até aos 14 anos de idade a gente consegue Isso. ter esse... E daí começa lá o fraldinho, o pré-mirim, mirim, infantil, né? Isso. A nossa categoria de base, ela atende mais ou menos uns 1.000 atletas, assim, num todo, sabe? A gente tem hoje futsal, né? Futsal, então... Que é a modalidade que mais tem apelo, né? Então, e a base, ela é a mais encantadora, sabe, Fábio? Porque tu envolve não só a criança, tu envolve o pai, a mãe, o tio, a tia, o vô, o irmão, a família toda. E é uma pressão lá no ginásio. Eu te convido também, todos que estão assistindo, que vão assistir um jogo do Municipal de categoria de base. É encantador. E tu vê a criança que vivenciando, e a gente percebe porque trabalha muito tempo com criança, sabe, Fábio? E o quanto ele se desenvolve num campeonato municipal. Eles vão lá, eles ficam muito nervosos antes do jogo, entram em quadra, e daí eles têm aquele momento, um exemplo, vai para os pênaltis, de ter que pegar a bola e ir lá bater o pênalti. Aquilo ali é um avanço para eles, porque ser desafiado a fazer algo que tu não tem a certeza que tu vai conseguir. E para uma criança de 6, 7, 8 anos de idade, isso ele vai levar para a vida toda. Sim. Porque por muitas vezes a gente vai precisar ter decisões. E aquela decisão, e eles podem errar, mas é um momento deles aprender, entendeu? Então eles aprendem muito. Então é um campeonato, uma competição muito encantadora. Então, para os pais, e o problema, às vezes, a gente tem que tentar controlar lá na quadra, e nem as crianças, às vezes é os pais e a mãe, porque o pai fica muito mais nervoso que o filho que está lá em quadra. Né? Se envolve muito mais, né? Pode ter na certeza. Torcida, enfim, na beira da quadra. Agora, Pamela, quando iniciam, ou se já iniciaram, eu sei que até pelo futsal ter um apelo muito maior nas categorias de base, normalmente o futsal é uma competição mais de inverno, né? Até pela questão climática. Tem previsão de início? Quando é que deverá iniciar as categorias de base? A partir de maio, eu acredito, né, Carlos? Aí a gente começa com as inscrições, depois faz as reuniões e a partir daí começa as categorias. E se prolonga até novembro, por aí. Nós temos alguma competição hoje de campo para as categorias de base ou não? Não, campo não. A gente tem aquelas que o Carlos citou e tem o feminino também, que daí as gurias participam no campo também. E para a gente ter uma ideia, o feminino de campo reuniu quantos times na última edição? Na última edição, uns 8 times teve. 8 times, que é uma categoria única, uma categoria livre. Sim, é livre. Pois é, a gente fala também de categoria de base, Carlos, mas também nós temos um feminino. Nós tivemos até há pouco tempo atrás um Atlântico Futebol Clube que foi campeão gaúcho de futebol em cima do time da Duda, que hoje é treinadora do Internacional no futebol feminino. Como é que está o nosso futebol e o futsal feminino aqui em Erechim? Nós temos uma dificuldade muito grande, principalmente no futebol de campo feminino, tá? Infelizmente, ainda não tem um incentivo. Assim, a gente abre as competições, por muitas vezes não tem inscritos, tá? O futsal, ele é muito mais forte, assim, o futsal, ele consegue até por ser um número menor de atletas, tá? Então, a competição, ela acontece. O campo, a gente tem muita dificuldade de realizar a competição, tá? No futebol de campo, então, normalmente, acontece de muitas vezes não ter inscritos e a gente não conseguir fazer. A gente está proporcionando agora também, porque tem a Taça RBS feminino, que é algo que incentiva muito o futsal, né, de feminino. E daí o municipal, o campeão municipal, a gente sempre disponibiliza também o auxílio transporte, que é de representatividade, que é uma ação da secretaria, que daí dá a possibilidade para o campeão ou para um representante de Erechim ir lá e participar da Taça RBS, que daí vai fazer todo o regional, né? Como se fosse um regional. Então também incentiva, mas ainda a gente tem bastante dificuldade, porque acaba sendo as mesmas meninas, até por nós não ter escolinhas de futsal feminino. Tem algumas escolinhas que conseguem fazer uma mistura, né? Fazer um misto para botar as meninas participarem. Mas específico de feminino nós não temos. O Atlântico, infelizmente, era uma equipe que era um modelo aqui para o Rio Grande do Sul e até. Hoje não tá mais e que não existe jogando mais. E a gente tinha um grande incentivo lá do pessoal do Galo, o Rosseto lá, se virando lá com as meninas.
mas infelizmente não tem. Nós temos o Maico Babu, que hoje tem uma equipe feminina, né? Nós temos o Paulo Spazini, que tem uma equipe lá também até o último campeão municipal participando. Temos o Balá, que tem umas meninas que sempre estão participando, mas é assim, é sempre os mesmos, não se cria teria que ter um incentivo maior no feminino, até porque o feminino está crescendo, né? Não, só para contribuir, Carlos, eu realizei dias atrás uma entrevista aqui Na Resenha com o presidente da Liga Nacional de Futsal, Cladir Dariva. E o Cladir trouxe duas informações importantes, que eu acho que aí também vai ao encontro da formação da base, Pamela, do nosso esporte amador. Porque a Liga Nacional de Futsal, que hoje é um produto cobiçado pela televisão brasileira, o crescimento, os números mostram do apelo comercial que está tendo o futsal na televisão, e muito provavelmente deverá ser assinado em breve um contrato para que tenhamos pelo menos uma vez por semana os jogos da Liga Nacional transmitidos em canal aberto para as pessoas. A Liga Nacional está trabalhando para, num período de 3 anos no máximo, ter a Liga B, que seria uma liga de categorias de base, de aspirantes, né? Para categoria até sub-20, sub-19, e também que nós tenhamos uma liga feminina de futsal. E que aí os clubes que disputam a liga, além de jogar a liga masculina, teriam que ter um time na Liga B, né, a liga de aspirantes, e também na liga feminina de futsal. E obviamente, para montar isso tudo, precisa também, e pode ser através do amador, a capitalização desses talentos aí para poderem contribuir. Eu acho que isso vai fazer também com que expanda ainda mais o esporte feminino. Através de um clube maior como o Atlântico, tu tem um norte, né? O amador, ele é criado, mas ele visualiza lá à frente. A jogadora, enfim, o atleta que vir participar, ele quer um dia chegar no profissional. Se nós tivermos um profissional feminino aqui, vai crescer muito a nossa região, né? Então, e nesse marketing também, o esporte, ele também, além de também gerar essa oportunidade, mas ele é uma questão de valores também aqui para o município, né? Hoje nós não temos uma empresa aqui que, um exemplo, as bolas que nós compramos sempre de fora, né? Esse incentivo de ter material esportivo aqui, porque nós temos que tentar buscar empresas do esporte, de material esportivo para Erechim. Exato. Hoje o fortalecimento disso faria com que até os patrocínios seriam maiores para os clubes aqui de Erechim. Então, esse incentivo num todo, assim, teria que ter esse fortalecimento do desenvolvimento econômico para o esporte crescer junto, sabe? Eu entendo dessa forma, né, Fábio? Sem dúvida. Nós estamos conversando com o Carlos Lemos, secretário adjunto de Esporte, Cultura e Turismo do município de Erechim, também a Pamela Bes, que é a coordenadora das categorias de base da Secretaria. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já para continuarmos falando de esporte amador, do que nós teremos de calendário também para o período de inverno. Tem o futsal que é muito forte aqui, a previsão de quantas equipes nós poderemos ter na edição ou nas edições, nas suas respectivas categorias em 2020. Voltamos já. O esporte é debatido aqui, na Resenha. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Lembrando que o Na Resenha vai ao ar em 2 edições inéditas na semana, segundas e sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos. Depois o programa fica disponível também através do Facebook e também do canal no YouTube da TV Erechim. O Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados, tá no Master, tá em casa. Andretta, transformando horizontes. Também conosco, System Software de Gestão, mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. System Software de Gestão. Acesse systempro.com.br. Quero só, antes de a gente continuar conversando com o Carlos Lemos e a Pamela Bes,
Nós tivemos o lançamento da campanha Torcedor Master Galo, foi o lançamento oficial, na realidade, da temporada 2020 do Atlântico Futsal na última segunda-feira. E neste lançamento foram apresentados os produtos da campanha Torcedor Master Galo. A gente terá aqui nos próximos dias a direção do Atlântico e também a direção do Master Supermercados para a gente falar, né, e explicar para o torcedor, para a comunidade de Erechim, como é que vai funcionar a campanha Torcedor Master Galo, que tem novos parceiros também na edição deste ano e tem novidades também, como por exemplo a compra em dobro. Além de você comprar e ganhar o ingresso, você estará concorrendo a 2 motos 0 km, que será também um atrativo a mais da campanha Torcedor Master Galo, e a gente vai detalhar para você nos próximos dias. E lembrando também que nós teremos agora no final de semana o jogo entre Ipiranga e Aimoré pelo Campeonato Gaúcho, o primeiro jogo do Ipiranga em casa, diante do torcedor, no retorno do Campeonato Estadual, a Taça Francisco Noveleto. Carlos Lemos e Pamela Bes. Pamela, eu sei que a secretaria ela faz vários trabalhos, muitos trabalhos também ligados ao esporte, mas ao mesmo tempo, né, trabalhos que beneficiam não somente as categorias que a gente falou, categoria livre, categoria de base, mas também um trabalho social que é realizado por vocês também junto aos idosos. Que trabalho é este? Explique para a população que trabalho é esse que você desenvolve. Nós trabalhamos então com ginástica, dança e também o câmbio, que é um esporte novo que está rendendo muitos alunos, inclusive agora, e que eles são apaixonados também. Então, durante a manhã eu trabalho com diversas turmas com ginástica e dança, e pela parte da tarde, 2 vezes por semana, a gente trabalha com o câmbio. Então, esses grupos são todos de idosos, né? E a gente também tem uma parceria com a Cidadania, que a gente atende o grupo dos CRAS, do município, de diversos bairros também. Eles vão até o nosso ginásio e a gente realiza diversas atividades. Os ginásios, eles são ginásios do município, de cada comunidade? Algum trabalho ele é feito no próprio CRAS? Como é que funciona? Não, eles vêm até lá no ginásio do Municipal do Bela Vista, que fica atrás do fórum, é localizado lá, e todos eles vão até lá. Todos os grupos vão lá. Que maravilha. Carlos, falou uma coisa que me chamou a atenção aqui no bloco anterior, a questão e aí eu lembro que eu sou oriundo também de escolinhas de futebol, também na minha infância joguei futebol, tu também jogamos juntos. Agora, Carlos, hoje tem diminuído o número de escolinhas de futebol aqui no município de Erechim, que eu lembro que quando a gente disputava os campeonatos municipais, campeonatos amadores, nós tínhamos 10, 12 escolinhas de futebol, né, muitas vezes com escolinhas com 2, 3 times. E tem diminuído isso ou ainda tem se mantido o número de escolinhas? Olha, ainda tem se mantido, Fábio. Eu percebo lá, principalmente um exemplo lá no bairro Atlântico, lá tem a escolinha de futsal lá e tem muito atleta. Hoje nós tem uma equipe lá com 140 alunos. Então é criança, hoje está com 3 professores lá, o Maico que coordena todo o grupo lá e tem aquelas tradicionais, o Mocelim, o Machado, que são escolinhas particulares também, mas ainda tem os moleques do Progresso, tem o pessoal da Estevão Carraro ali com o professor Borreia, que faz um trabalho lá muito bonito também ali na Estevão Carraro. Então, e algumas dessas escolinhas até elas participam lá no ginásio municipal, onde que é lá no Bela Vista, como a Pamela falou, que é um ginásio que disponibiliza espaço, tem um espaço lá e claro tem um agendamento e tal, mas é um espaço do município, então que até então não se utilizava muito e hoje ele é ocupado do período e fico muito feliz com isso, que é de manhã à noite, chega até meia-noite, às vezes é ocupado lá, começa 7, 8 horas da manhã. Então, as escolinhas, a base ela continua, se mantém, e eu acredito até está muito mais forte do que a própria livre. Porque depois o pessoal começa a chegar na nossa idade assim, Fábio, acaba tendo a esposa, tendo a família, e acaba também não tendo tanto, não se incentiva mais a estar indo, né? Mas a base ainda ela continua muito forte. Hoje, se nós temos um incentivo, sim, é a base do município. Então, as crianças ainda continuam muito insistentes ali na questão esportiva. Bom, Carlos e Pamela, claro que quando a gente fala que a gente acaba focando muito às vezes no futebol e no futsal, tanto masculino como feminino, mas
A Secretaria também atua e contribui, ajuda outras modalidades também esportivas. Que modalidades hoje são contempladas também pela Secretaria, que a Secretaria desenvolve projetos e parcerias e incentivos? Uma situação que eu queria até te comentar aqui, que nós estamos com um esforço muito grande, daí é um trabalho que vem acontecendo desde o ano passado e a gente está tentando, porque como a Secretaria ela Cultura, Esporte e Turismo, na parte cultural, nós temos uma atividade que é esportiva junto, cultural e esportiva, que é o tiro de laço. E que nós temos uma dificuldade muito grande aqui no município, porque hoje nós não temos uma cancha de rodeio do tiro de laço. Então, os piquetes que tem aqui no município, por muitas vezes eles têm que sair do município e ir para fora para competir. E nós estamos trabalhando junto com a prefeitura, ali com o município, com a própria CIE, para tentar fazer com que a gente consiga ter uma cancha de laço do município e que seria muito importante, sabe, Fábio? Porque nós temos um grupo muito grande de pessoas que participam, então seriam pessoas que daqui do município que participam, muita gente de fora. Então, na questão do turismo, envolveria muita gente de fora que viria para cá. E nós somos o município aqui da região, o maior município, e é o único que não tem uma cancha de rodeio. Então, essa luta ela vem muito insistente desde o ano passado. E espero que a gente consiga, ao menos até o final do nosso mandato, né? Aqui do final do ano, a gente consiga sim estar conseguindo uma cancha de laço para deixar para o município de Erechim. Até porque quando chegou a se especular a criação, inclusive lá no próprio Parque da CIA, ao lado lá, né, Carlos, se falava um investimento na casa de R$300 mil, 350 mil. Seria mais ou menos isso o investimento necessário? Para início, isso seria assim... Seria ótimo, porque se nós conseguíssemos, com R$300 mil, tu deixa funcionando. Lógico que se tu quiser fazer um investimento maior, e essa luta não é uma luta de pouco tempo, há muitos e muitos anos, passando, enfim, do outro governo, do governo até anterior, se pensava em fazer e nunca se conseguiu fazer. E é algo que com R$300 mil tu inicia. Claro que tu não termina, mas a necessidade é a gente começar. Uma casa, normalmente, quando não se tem muita condição, tu começa e faz. Exato. Nem que tu tenha que levantar os pilares e ver aonde que tu vai morar. E depois tu vai aos poucos construindo. Então, a cancha de rodeio seria algo que seria muito importante para o município. E eu falo não só como um agente público, mas sim como alguém que acompanha muito esse esporte, acompanha muito essa atividade, e a gente percebe que tem uma necessidade muito grande, e a luta dos tradicionalistas também do município por ter essa cancha de laço, sabe? Para eles não precisarem se deslocar, e para o nosso município seria importantíssimo, tá? Essa cancha de laço. Então, é algo que a gente está ainda trabalhando, e isso não depende só da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, não depende só do Carlos, não depende só do Leandro. Depende de um todo, né, para que consiga também ter essa cancha. Mas se nós conseguir, e é uma meta que a gente tem até o final do ano de tentar e conseguir, essa cancha, é algo que a gente vai poder deixar muito bom para os tradicionalistas. Bom, Carlos, eu quero te perguntar, porque é claro que se a gente pegar alguns exemplos de, por exemplo, Chapecó, exemplos até mesmo de Passo Fundo, enfim, mas especialmente Chapecó, que, por exemplo, o estádio da Chapecoense, ele é um estádio do município, não é um estádio da Associação Chapecoense de Futebol. Nós temos aqui o Colosso da Lagoa, que ele é um estádio privado, é um estádio, por mais que hajam parcerias com o município, ele é um estádio privado. E o ginásio, a mesma coisa, nós temos hoje um ginásio que é do clube, que é privado também, mas há muito tempo se discute, se fala da importância de termos um centro de eventos, um centro que pudesse contemplar não só o futsal, mas demais atividades esportivas e até eventos culturais e até mesmo musicais. O quão importante, você que está envolvido agora na pasta da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, seria para o esporte amador de Erechim ter um local exclusivo onde todas as atividades fossem realizadas naquele espaço? Sim. Hoje o município ele acabou adquirindo, né, no ano passado, começo do ano passado, o complexo da Cotrel. Da Fundação Cotrel. Da Fundação Cotrel. Aquele espaço é um espaço onde que poderia ser feito, lógico que necessita ainda de um investimento lá para poder terminar. Mas tem uma estrutura, tem uma estrutura, né, pronta. É espetacular, né, espetacular. Carlos? É um ginásio com uma capacidade de 4.000 pessoas, então, onde que poderia ser um ginásio, uma arena que poderia ser multiuso. Exato. Ali, então
poderia atingir questão cultural, questão esportiva. Lógico que o incentivo aos clubes profissionais, eles não podem parar nunca, tá? Até porque, diferente que tu vá ocupar aquele espaço ou não, o Ipiranga, ele leva o nome de Erechim, o Atlântico, ele leva o nome de Erechim, o Rally, ele leva o nome de Erechim. As atividades esportivas que fazem com que o nosso município tenha representatividade no país todo. Então, o incentivo aos clubes profissionais, eles não vão poder parar nunca, é isso que eu entendo ao menos, né? Mas, para Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, se nós tivéssemos um centro administrativo da Secretaria, onde que pudesse acoplar aquilo de ter um ginásio, ter a parte nós não precisasse fazer locações, isso economizaria para o município e, ao mesmo tempo, nós teríamos uma cara mesmo, assim, a secretaria teria um espaço, né? Hoje se tem, lógico que se necessita de investimento, e para isso eu estou te falando lá, para deixar tudo pronto hoje lá, eu acredito que ainda tem a necessidade de uns 3,5 milhões para deixar tudo pronto lá, o ginásio, que o ginásio já está em posse da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, a parte de cima da administração da educação, né? Mas isso é algo que você pensa não de um ano para o mesmo ano, e sim um período um pouco mais. Então, e até o seguinte, acho que até cabe, inclusive, até porque o município, a gente sabe disponibilizar hoje 3 milhões para fazer um investimento lá, é um valor significativo também. Eu acho que cabe daqui a pouco também aos próximos gestores municipais, né, que também busquem recursos também do próprio governo federal, né, para tentar viabilizar isso, né, o município com alguma contrapartida, enfim. Lógico. Que eu acho que esse é o caminho, porque eu acho que é importante o município ter um espaço, né. A parte mais difícil foi adquirir aquele espaço. Exato. Hoje é nosso. Então esse investimento para os gestores até então que estarão pela frente da pasta, ele é importantíssimo. Isso tem que ser número 1, sabe, Fábio? Tem coisas que quando tu quer fortalecer, tu tem que investir. E esse investimento é para tu fortalecer todo o esporte. E o esporte necessita fortalecimento, tá? E a gente acaba por muitas vezes lutando, mas não pode. Uma luta não tem que ser somente com a vontade, tu tem que ter algumas armas para tu lutar. Exato. Então, a gente, como um representante esportivo, não como um gestor, eu me preocupo muito que a gente melhore, amplie e invista muito mais no esporte, porque o esporte tira as pessoas da violência, tira as pessoas do sedentarismo. Então, investimento em esporte é investimento em saúde, é investimento em segurança pública. Aonde que tu tem investimento em esporte, tu tira... A criança, quando ela se sente uma atleta, ela não vai usar drogas, ela não cai numa drogadição, porque ela é uma atleta. Então, quando tu é um atleta, tu se sente valorizado. Então, tu defende uma sociedade toda através do esporte. Então tem que ter investimento no esporte. Investir em esporte é investir em saúde e segurança pública. Eu sempre tenho isso como lema. Então, essa batalha aí, indiferente quem for os gestores que estiverem pela frente da secretaria, tem que batalhar para isso, para ter maior investimento, para que a gente tenha um melhor esporte amador, a gente tenta fazer o máximo possível com o que a gente tem. A gente ampliou muito o número de jogos, ampliou as competições, criamos competições novas, estamos investindo em xadrez, investindo em tênis de mesa, algumas modalidades que até então antes não aconteciam, tá, Fábio? Até para nós oportunizar para outras pessoas que também não gostam só de futebol. O futebol, claro, é o nosso carro-chefe, não tem como não ser, é onde que a gente tem mais... Apelo, né? Isso, é onde que a gente tem mais pessoas que gostam e que participam. Mas lógico, quando eu vejo aqui um exemplo, né? Que nem agora nós fizemos o futsal lá em Jaguareté. Levamos os jogos lá para o interior, né? Mas até então não tinha, mas conseguimos levar o bocha lá para o Vale Dourado. Nós temos aqui também a questão do câmbio com os idosos, né? Que é a modalidade ali. E é um outro grupo que até então não era atendido. E a partir de agora está sendo atendido com ginástica, com, fazendo com que pessoas que não se envolviam no esporte novas estão se envolvendo. É um número menor, mas tem a oportunidade para todos, entendeu? Só que isso a gente consegue fazer com política pública. Só que chega um momento que tu tem um limite, que precisa de investimento para tu ampliar. E esse é o limite nosso, muitas vezes, o investimento
dentro do esporte para a gente poder ampliar muito mais. Muito bem, Pamela, quero te agradecer pela presença aqui, bom tê-la, prazer em recebê-la e a gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Obrigada. Carlos, um abraço mais uma vez, sucesso frente à secretaria, a gente volta numa próxima oportunidade, falar das demais competições e relativas à pasta do esporte. Obrigado, Fábio. Eu quero só deixar um abraço aqui pro secretário Leandro Basso também, que dá a oportunidade para que a gente sempre possa estar na linha de frente da secretaria, o prefeito Luiz Francisco Schmidt, tá? A todos o pessoal da secretaria, um grande abraço e muito obrigado pelo espaço cedido, tá? Muito bem, nós estamos fechando a conta, voltamos com mais um Na Resenha na próxima semana. Aquele abraço e até lá!